Olá, sou Marcos de Oliveira, doutor em ciências, e neste vídeo vou fazer algumas comparações entre duas marcas de creatina através de testes qualitativos. Primeiro, nós temos aqui a creatina da Growth, rótulo verde. Ela tem uma massa de 250 gramas, não tem selo de pureza essa aqui, e o custo é de R$ 120 por 250 gramas. Foi comprada em um site independente da Growth no Mercado Livre, ou seja, não foi em um site da Growth, foi no Mercado Livre em uma loja séria. A outra foi comprada também no Mercado Livre, mas em uma loja da empresa que produz a creatina. Então, aqui no caso, é a creatina da Soldiers, 500 gramas por R$ 139. Quase a metade do preço. O rótulo da Growth descreve a creatina como um produto isento de registro na Anvisa, indica também que o produto é creatina monoidratada e não cita outras substâncias. Também não descreve a porcentagem de pureza do produto. Essa é a da Growth, que está aqui do meu lado esquerdo. O rótulo da Soldiers é mais interessante, com mais informações, e descreve a creatina como um produto isento também de registro na Anvisa. É um suplemento, realmente não precisa de registro. E indica também que o produto é creatina monoidratada, assim como o produto da Growth. E indica pureza 100% pura. Além disso, relaciona o responsável técnico pelo produto. Então, são mais informações. Continuando, o rótulo da Growth diz que o produto é isento de carboidratos, proteínas e gorduras, sendo o conteúdo de calorias insignificativo para a dosagem recomendada. No rótulo da Soldiers, é dito que o valor diário a ser consumido tem 0 calorias. São informações muito parecidas. E agora vamos fazer alguns testes. Primeiro, o teste sensorial para sentir o sabor. O sabor é uma propriedade organoléptica. Primeiro, a da Growth. Vamos experimentar. Tem um leve amargo. Talvez no final fica mais amargo ainda. Solubilidade na boca é ótima, muito solúvel, e fica um certo resíduo. Vamos para a segunda. Essa aqui é a da Soldiers. Vamos comparar então. A solubilidade. Vem no refil. E dentro do refil tem outro. Essa aqui é da Soldiers. Vamos ver então a da Soldiers. Mais fina, mais solúvel. O gosto, o sabor é mais pungente, mais intenso. A sensação de amargo também é maior. Uma característica bem interessante dessa creatina da Soldiers. O gosto é bem mais forte. Então, vou separar aqui a
colherzinha. E vamos agora à questão sensorial. A questão, aliás, agora nós vamos testar a textura. Na boca dá para sentir a diferença. Mas vamos ver aqui. Essa colher aqui é da Soldiers. Vamos lá. Vou colocar em um prato. Essa aqui é da Growth. Agora, só um instante, eu vou pegar um pouquinho da Soldiers, seguindo a mesma ordem. Então, na minha esquerda aqui eu tenho Growth e na direita eu tenho a Soldiers. Esse teste é muito simples. Textura bem fina, parece realmente um pó bem fino. Essa é diferente. Ela tem também ela fica muito fina quando nós esfregamos na mão, entre os dedos. Mas tem uma questão diferente. A da Soldiers apresenta-se em flocos, um pouco mais em flocos do que a da Growth. Agora, acho que nós chegamos no... sim, nós vamos fazer um teste de solubilidade de cada uma delas em um copo com 250 ml de água e eu vou testar a mesma quantidade. Vamos lá então. Para isso eu vou usar um medidor. Esse é o medidor da Growth. Eu vou usar o mesmo medidor para a Soldiers. Primeiro, a da Growth. Vou agitar. E nós percebemos que é difícil de solubilizar essa da Growth. Não quer dizer que ela seja impura, mas que é difícil de solubilizar. Essa da Growth. Agora nós vamos usar o mesmo medidor para testar a solubilidade da Soldiers. Então, eu estou usando aqui o mesmo medidor, a mesma quantidade. A quantidade aqui é cerca de 1,5 gramas. Bem mais solúvel do que a da Growth. Se nós compararmos aqui, só um instante, nós vemos que a quantidade no fundo, essa aqui é a da Growth. Agora observe a da Soldiers. Da Soldiers. A quantidade é menor. De novo, essa aqui é a da Growth e essa da Soldiers. Isso não indica exatamente que uma questão de pureza, mas indica uma questão de solubilidade. Talvez no processo de formação dos flocos, ou talvez um processo de liofilização, isso seja diferente. Mas é interessante. Por último, nós vamos fazer o teste do iodo. Podemos utilizar uma tintura de iodo ou uma solução de Lugol encontrada em farmácias. A tintura de iodo é encontrada a 2% em qualquer farmácia. Lugol, talvez você tenha que encontrar em uma farmácia de manipulação. O iodo ele tem cor vermelha. Se houver a presença de algum tipo de farinha, amido ou fécula,
a cor deve mudar para azul bem escuro quando o iodo se encontra com a farinha, com o amido ou com a fécula, mas só quando há a presença de amido, fécula, por exemplo, creme de arroz, maisena, fécula de mandioca, fécula de batata também. Esse fato ele ocorre devido à formação de um complexo entre partículas de iodo, na verdade, átomos ou moléculas de iodo, e moléculas orgânicas, como a amilose presente no amido. Então, essa reação forma um complexo azul quando existe a farinha. Então, vamos testar. Eu vou testar aqui com a solução de Lugol. Aqui nós temos a da Growth e aqui a da Soldiers. Lugol. A cor é vermelho castanho, vermelho bem intenso. Observem que o prato é vermelho, exatamente para indicar o contraste. Se houvesse a formação do complexo azul aqui, nós veríamos perfeitamente. Em nenhum dos casos, a formação de um complexo azul. Isso indica que não existe nenhum tipo de farinha aqui. Amido, fécula, etc. Bastante interessante. O que está de acordo, isso está de acordo com o rótulo. Então, nós fizemos alguns testes. Qualitativos, o ideal seria levar uma amostra de cada uma delas para análise no infravermelho, para conseguir determinar a estrutura molecular de cada molécula presente. Qualquer substância, contaminante ou não, vai formar um desenho característico, um gráfico no infravermelho, a partir de sinais específicos chamados de bandas ou picos. Podem haver bandas largas, estreitas, etc., que formam uma identidade molecular própria. Isso seria o ideal. Por enquanto, aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.